Olá pessoal, vamos comentar essa questão sobre conflito de competência que caiu nesse concurso do TRT 14. Eu vou mostrar para vocês como que eu raciocino para resolver essa questão. Vou mostrar que essa cobrança está de acordo com o edital. Por meio da análise do edital, vamos chegar nas legislações que você precisa conhecer para matar as questões de conflito de competência. Isso aqui é só um exemplo, mas eu vou passar para vocês todas as dicas, os macetes, através dessa questão para você resolver outras. E no final do vídeo eu vou mostrar uma jurisprudência cobrada muito nos concursos dos TRTs sobre conflito de competência. Então quando você pega lá no edital conflito de competência, você tem que estudar a parte processual, porque é um tema do direito processual do trabalho, só que também você precisa ficar atento ao regimento interno do tribunal que você está fazendo a prova, porque ele também traz regras sobre conflito de competência, e também na Constituição Federal, pessoal, lá na parte do Poder Judiciário, que irá tratar a competência do Supremo, do STJ, do TST, para julgar conflitos de competência. Então, olha aqui todo o apanhado de conhecimento que você precisa estar atento para resolver questões de conflitos de competência como essa. Então, vamos lá. Peguei a prova, aí começo a ler essa questão. Está dizendo aqui, se um juiz de uma das varas do trabalho, desde Paraná, de Rondônia, o município de Rondônia, suscitar conflito de competência. Opa, eu já paro. Primeira coisa que eu penso, bom, o examinador quer saber sobre conflito de competência. Aí eu vou puxar na minha cabeça todo esse mapa mental que eu vou mostrar aqui para vocês sobre o meu estudo. O que eu estudei sobre conflito de competência, existe um esquema, um macete. Aí eu já vou ficar tranquilo, porque eu estudei tudo direitinho e eu sei que eu vou acertar essa questão. Aí eu continuo lendo só para saber o que o examinador quer. Mas eu tenho consciência de que eu fiz o meu estudo adequado a esse assunto e eu vou mostrar para vocês como que é isso. Aí vamos lá. Esse conflito foi positivo e com um juiz da vara de trabalho de Sena, Madureira. Então eu tenho aqui uma vara do trabalho de Sena, Madureira, no Acre, conflitando com uma vara do trabalho de Paraná, Rondônia. Ora, eu estou fazendo um concurso para o TRT da 14ª região, que abrange Rondônia e Acre. Isso aqui já deve me dar uma dica aí de como resolver essa questão, mesmo que eu não tenha estudado essa matéria. Então, para quem não conseguiu estudar tudo do edital, já fica também esse macete, essa dica. Vai olhando esses sinais, pessoal. Aqui a banca facilitou um pouquinho, porque eu tenho um conflito entre Rondônia e Acre, que são varas do trabalho vinculadas ao mesmo tribunal, da 14ª região. Então fica essa dica de raciocínio para quem eventualmente não tiver tempo, não conseguir seguir esse plano de estudo sobre conflito de competência que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Então vamos lá, pessoal, como que eu mato essa questão seguindo um plano de estudo? Primeira coisa que eu faço é atentar para essa questão do edital. No edital, quando eu vou estudar conflito de competência, eu tenho que entender que esse assunto está compreendido nestas três partes do conteúdo programático de qualquer TRT. Na parte de processo do trabalho, quando estudar competência, na parte da legislação quanto à cobrança do regimento interno e na parte do direito constitucional com relação a essa leitura que você precisa fazer do Poder Judiciário no que tange a competência do Supremo, do STJ e do TST. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Uma primeira coisa que você precisa saber sobre competência no seu trabalho, que apesar deste assunto estar compreendido dentro da matéria, do ramo Direito Processual do Trabalho, e você achar que você estudará isso a partir da CLT, você está enganado. Porque as regras de direito processual do trabalho não estão só na CLT, estão esparsas. Você encontra regra de direito processual na Constituição Federal e no regimento interno. Aí você, que está desavisado quanto a isso, vai para a CLT e acha o artigo 808 da CLT, que vai falar dos conflitos de jurisdição. Aí vai dizer aqui que eles serão resolvidos por estes órgãos aqui, conforme está aqui nessas alíneas. Só que isso aqui está defasado, pessoal. A CLT é muito antiga, data de 1943, é anterior à Constituição Federal, então isso aqui não está valendo, você vai se confundir se estudar isso aqui pela CLT. Então essa dica aqui é de ouro, fica atento a isso. Então a gente tem que partir, pessoal, para entender este assunto competência, que pertence a esse ramo de direito processual do trabalho, que você tomará conhecimento dessas regras a partir do regimento interno e da Constituição Federal. Aí vamos para a Constituição Federal. Você precisa seguir uma escadinha, preste atenção nisso. Para você se dar bem em qualquer questão de conflito de competência, você tem que seguir esse plano aqui de estudo. Você vai na Constituição Federal e leia, decore, entenda esta competência do STF, que está no artigo 102.1. E eu vou interpretar isso aqui para vocês através de uns esquemas, uns desenhos, para facilitar o entendimento. Então você tem que seguir esse plano aqui. Primeiro, vai no STF. Então, qualquer questão de conflito de competência, seja no concurso ou até na vida prática do advogado, do juiz, pensou em resolver um problema de conflito de competência, primeira coisa, vai lá no STF, na Constituição Federal, e veja se a situação está adequada a esta regra aqui, que o conflito de competência será julgado pelo STF se for um conflito entre o STJ e qualquer outro tribunal, entre tribunais superiores ou entre esses tribunais superiores e outro tribunal. Fica um pouco confuso entender isso, até porque você precisará entender outras regras de conflito de competência do STJ, do TST, e aí as coisas ficam meio embaralhadas. Por isso que eu trouxe esse esquema aqui para facilitar o seu entendimento. Então imagina que a cena, eu tenho o STJ envolvido. Aí eu pego um TRT, por exemplo. A resposta é que esse conflito de competência será julgado pelo STF, porque está envolvendo o STJ. Então envolveu o STJ e qualquer outro tribunal, STF. Eu vou para outro exemplo. Eu tenho aqui um conflito de competência entre o STJ e um tribunal superior.
Então aqui na linha O do artigo 102.1 da Constituição Federal, está falando STJ e qualquer outro tribunais e tribunais superiores. Aqui eu tenho dois tribunais superiores, eu tenho o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e Tribunal Superior do Trabalho, dois tribunais superiores. Mas eu também tenho o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, aqui é um tribunal também. Então não precisa ficar atento a esse detalhe. Nessa parte amarela aqui, qualquer tribunal, está falando dessa situação. O STJ está envolvido e eu tenho um Regional do Trabalho, Regional Federal, mas tem o STJ envolvido. Quem julga é o STF. E eu tenho aqui dois tribunais superiores, STJ e TST, também quem vai julgar o STF. Então está envolvendo o STJ, é STF. E por fim, aqui azul, entre estes quem? Tribunais superiores e qualquer outro tribunal. Aí eu vou pegar, por exemplo, o TSE e o TST. Quem que vai julgar isso? Aí é o STF, porque envolve tribunais superiores. Isso aqui que eu coloquei, esse exemplo, TSE e TST, não é difícil de cair numa questão de prova. Por quê? Nós sabemos que no direito do trabalho há eleições para sindicato e isso aqui, eventualmente, pode ser cobrado numa questão de analista, de técnico do TRT, na parte de processo de trabalho, porque o examinador pode querer brincar com você, te confundir e dizer que uma questão de eleição será julgada pela Justiça Eleitoral. Houve uma questão dessa aqui, ano passado, cobrada na prova do TRT de Minas Gerais, da terceira região, só que a banca foi a FUMARC, tá, pessoal? Então, se você pegar a prova da FUMARC, tem uma questão lá envolvendo algo desse tipo. Questão eleitoral, vai querer saber quem que iria julgar. Bom, trata-se de uma questão que envolve o direito do trabalho. E quem que vai julgar um conflito desse entre TST e TSE? Quem que vai dizer quem é o órgão competente? Envolveu tribunais superiores, quem julgará o caso é o STF. Então tá aí esse esquema para você não esquecer. E por fim, mais este exemplo. Eu tenho um tribunal superior, então esses aqui são esses tribunais superiores. E qualquer outro tribunal. Eu tenho TST com um tribunal de justiça. É um tribunal superior com qualquer outro tribunal. Quem que julgará esse caso? Mesma coisa, STF. Então a interpretação do artigo 102, inciso 1, linha O, da Constituição Federal com relação ao STF é essa, para você não esquecer. Aí você passa depois para o artigo 105, inciso 1, a linha B, que trata da competência para julgar conflito de competência do STJ. Aí, o que você faz depois? Passa para o estudo do artigo 105.1, a linha D da Constituição, que fala da competência para julgar os conflitos de competência com relação ao STJ. Aí você precisa também ler e decorar, memorizar esta linha D e entender o que está dito aqui. Também vou mostrar um esquema para isso. Então, nesse caso, o STJ julgará conflito de competência entre qualquer tribunais, ressalvada esta regra que nós estudamos antes. Por isso que eu estou passando essa dica, para que você estude as regras de conflito de competência dentro desse molde aqui. Primeiro você compreende a regra do STF, depois do STJ, depois do TST. Aí nós vamos descendo e eu vou mostrar para vocês. Porque aqui, na regra do STJ, já tem essa ressalva dessa regra que você estudou antes. Então você tem que ir trabalhando com eliminação. Com relação ao STJ, você vai pegar um conflito de competência entre qualquer tribunais, ressalvado que você viu antes, bem como entre tribunal e juízes aí não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Então o que está dito aqui? Primeiramente, vamos pegar essa parte amarela aqui. O STJ julgará conflitos de competência entre qualquer tribunais. Bom, eu não tenho que excluir o que eu estudei antes com relação ao STF, então eu vou excluir, pessoal, essa parte de tribunais superiores. Ó. Eu não posso atribuir uma competência STJ para julgar conflito de competência quando envolver tribunal superior. Então já ficou fácil. Essa é a ressalva que tem que fazer com relação a essa parte aqui do STJ. Então eu vou pegar esse exemplo. Eu tenho um conflito entre um TRF, olha aqui, a turma aqui do TRF, e um outro TRF. Estão em conflito. Quem vai julgar? STJ. Porque imagine a cena. Vamos supor que eu tenho aqui o TST. Como que o STJ vai julgar o TST? O TST também é um tribunal superior, então tem que passar para o STF. Também tem essa questão de lógica. Aí vamos para outro exemplo. Eu tenho aqui um conflito entre qualquer tribunal, mas não pode ter tribunal superior. Então botei aqui TJ e TJ. Vamos imaginar que eu tenho o TJ aqui do Rio conflitando com o TJ de São Paulo. Já pensou se o TJ de São Paulo julgasse a questão que envolve outro tribunal? Não tem cabimento. Os desembargadores ali não iam gostar disso. Então precisa vir um órgão superior, que é o STJ, para julgar essa questão. Para que a imparcialidade, vamos dizer assim, fique preservada. O STJ resolve essa questão. Aí vamos para outro exemplo. Outros tribunais também. Eu tenho aqui um TRT e um TRF. Essa regra do STJ está falando que o conflito se dá entre qualquer tribunais, mas eu excluo tribunais superiores. Mesma situação, STJ vai julgar. E agora, esse exemplo, que já se adequa aqui essa parte que eu pintei de verde, eu tenho um tribunal, o TRT, e juiz já ele não vinculado. Bom, esse juiz da vara civil, lógico que não é vinculado ao juiz aqui do Tribunal Regional do Trabalho. Então quem vai julgar essa questão é o STJ. Essa é a regra da Constituição Federal, tem que ser respeitada, não é o TST no caso que vai julgar isso. A recíproca também é verdadeira, eu tenho aqui um TJ conflitando com o juiz da vara do trabalho. Quem vai julgar é o STJ com base dessa regrinha aqui que está pintada em verde. Um tribunal e um juiz que não é vinculado a esse tribunal. E por fim, pessoal, agora eu tenho aqui um esqueminha para mostrar essa regrinha aqui que está em azul. Eu tenho aqui esta regra que determina que o STJ irá julgar um conflito de competência entre juízes vinculados a tribunais diversos. Então eu tenho um juiz de vara civil que está vinculado a um TJ. Eu tenho um juiz de vara do trabalho vinculado a um TRT. São tribunais diversos, quem julga é o STJ. Pelo mesmo motivo, não haveria razoabilidade em se permitir que o TJ julgasse esse conflito ou o TRT julgasse esse conflito. Porque há aqui o envolvimento de um juiz vinculado a esse tribunal. Então é preciso que um órgão hierarquicamente superior decida essa questão. E a Constituição Federal manda que o julgamento seja feito pelo STJ.
Aí, pessoal, vamos imaginar que você já fez esse estudo do artigo 102.1o da Constituição Federal, já compreendeu, já memorizou esses esquemas, já fixou na sua memória esse mapa mental, esses esquemas que eu estou passando aqui. Depois você fez a mesma coisa com relação ao artigo 105, que trata dessa competência do STJ. Aí você avança para a próxima etapa, que é compreender as regras para julgamento de conflito de competência no que toca à Justiça do Trabalho. E aqui eu ressalto para vocês que a Constituição Federal não fala em TST, TRT em específico. Fala sobre competência da Justiça do Trabalho para julgar e processar conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista. E a ideia é a mesma. Há uma ressalva quanto àquelas regras que estudamos lá no início, no que toca ao STF. Dessa forma, você continua com o mesmo raciocínio, raciocinando por exclusão, dentro daquela ótica de regra e exceção. Assim, você vem pensando nas regras que você já estudou e nas exceções que você vai ver agora com relação à nossa Justiça do Trabalho. Então, preste atenção nesta expressão aqui, entre órgãos com jurisdição trabalhista. E aí eu chamo a atenção para vocês para essa primeira questão, que é sobre essa competência que eu falei do STJ para julgar conflito de competência entre vara de trabalho, ou seja, juiz do trabalho, de uma vara do trabalho, e um juiz da vara civil. Eu falei que essa competência é do STJ com base nessa parte final aqui da linha D, juízes vinculados a tribunais diversos. No entanto, você precisa raciocinar de acordo com esse sistema de regra e exceção. E eu estou mostrando para vocês agora que os artigos da Constituição Federal que tratam da competência da Justiça do Trabalho fala que compete à Justiça do Trabalho julgar conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista. Então, dentro desse esquema que eu mostrei para vocês com relação à competência do STJ, você tem que extrair, você tem que inferir o raciocínio de que esse conflito de competência julgado pelo STJ entre vara do trabalho e juiz de vara civil se dá quando esse juiz da vara civil não está investido em jurisdição trabalhista, não está investido em jurisdição trabalhista. O juiz civil acredita que aquela matéria é de âmbito civil mesmo e que a competência é da vara dele, da vara civil. Porém, o juiz do trabalho entende que não, que aquele conflito de competência se dá em razão da matéria ser trabalhista, da competência ser do seu trabalho. Então, nesse caso em que se aplica o artigo 105.1, a linha D, da Constituição Federal, com atribuição de competência ao STJ, é restrita a um juiz de vara civil sem jurisdição trabalhista. Porque quando você avança no estudo da competência da Justiça do Trabalho, você vê que esses conflitos de competência julgados pela Justiça do Trabalho se dá entre órgãos com jurisdição trabalhista. E aí eu preciso mostrar para vocês um outro dispositivo da Constituição Federal para que você entenda ainda melhor a situação, que é o artigo 112, que também está na Constituição Federal. Não se esqueça que eu disse no começo desse vídeo que no estudo de competência, de conflito de competência, você abandona a CLT e foca no regimento interno e na Constituição Federal, onde você estudará a competência do Supremo, do STJ, do TST e dos tribunais regionais, para que você compreenda bem, em específico, esse assunto, competência para julgamento de conflito de competência. Não se esqueça disso. Então, voltando, o artigo 112 da Constituição Federal diz que a lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-lo o quê? A jurisdição, ao juiz de direito. Então aqui eu tenho juízes de direito investidos em jurisdição trabalhista. E o dispositivo continua falando em recurso para o TRT. Aí você ficará com dúvida com relação ao conflito de competência, e eu tiro essa dúvida imediatamente com base na súmula 180 do STJ. O próprio STJ diz
que a competência para julgar conflito de competência entre um juiz estadual investido em jurisdição trabalhista e uma vara do trabalho, aqui a súmula antiga, não existe mais junta de conciliação e julgamento, é vara do trabalho, é do respectivo TRT. O TRT julga esse conflito. Então está resolvida a questão, tanto com relação a recursos, quanto com relação a conflito de competência. Se eu tenho um juiz de direito investido em jurisdição trabalhista e um juiz de vara do trabalho, quem irá julgar esse conflito de competência não é o STJ. Há uma exceção àquela regra do artigo 105.1d da Constituição. Eu tenho juízes vinculados a tribunais diversos. Lógico, eu tenho juiz de vara civil, é vinculado a um TJ. Eu tenho juiz da vara do trabalho, é vinculado ao TRT. Porém, há uma exceção aqui. Dentro desse nosso estudo de escadinhas, a gente vai trabalhando no sistema de regra e exceção. Aqui eu tenho um juiz de vara civil investido em jurisdição trabalhista. Dessa forma, com base no artigo 112 da Constituição Federal e súmula 180 do STJ, eu digo a vocês que quem julgará esse conflito de competência é o TRT, tá ok? O TRT que julgará esse conflito. Então, pessoal, você deve atentar que a Constituição Federal, ao traçar as regras de competência do STF e do STJ, foi bem claro em se referir a esses respectivos tribunais. Porém, quando chegamos na Justiça do Trabalho, você não vê uma menção expressa ao TST. Como eu disse, o 114 fala em compete à Justiça do Trabalho. E o artigo 111 se refere aos órgãos da Justiça do Trabalho. Então eu tenho o TST, o TRT e os juízes da vara de trabalho. Isso aqui é muito importante para que você compreenda bem um macete que eu vou passar para vocês sobre essas regras de competência para julgar conflitos de competência na Justiça do Trabalho. Então preste atenção que há uma hierarquia aqui entre o TST, depois eu tenho o TRT e depois as varas do trabalho. Então preste atenção agora neste exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês. Imagine um conflito de competência entre o TRT de Minas Gerais e uma vara do trabalho do TRT de Goiás, TRT 18. Veja que não há razoabilidade em se deixar que os desembargadores lá do TRT 18 julguem esse conflito de competência. E da mesma forma se dá com relação aos desembargadores de Minas Gerais. Por isso que o TST vai entrar em cena, para que seja preservado a imparcialidade. Porque a imparcialidade é o que marca a nossa justiça. A justiça precisa ser imparcial. Então, se há algum resquício, alguma chance de haver parcialidade, passa-se a questão para um órgão imparcial superior, que é o TST. Então, o TST julgará o conflito nesse caso. É o órgão da Justiça do Trabalho competente para isso. Outro exemplo, imagine um conflito agora entre o TRT da 17, que é Espírito Santo, com o TRT da 15ª região, Campinas. Aqui é a mesma coisa, não tem como deixar a questão na mão de nenhum desses tribunais, porque há uma possibilidade da imparcialidade estar maculada. Dessa forma, passa-se a questão ao TST. O TST é o órgão competente para julgar o conflito. Então, agora que você pegou o raciocínio, ficou fácil. Olha esse exemplo. Eu tenho uma vara do trabalho do TRT do Paraná, que está em conflito de competência com uma vara do trabalho do Rio Grande do Sul, TRT 4. Você concorda que se a questão for atribuída à competência de um desses tribunais, a parcialidade estará maculada? Por isso que há necessidade de jogar o caso para o TST. Então raciocina dessa forma que você não erra mais de uma questão. Ficou fácil. E por fim, eu falei com vocês que quando estudamos conflito de competência, você precisa esquecer a CLT e partir para o regimento interno e para essas regras da Constituição Federal. Então precisamos focar também no regimento interno. Eu estou trabalhando com vocês uma questão do concurso para o TRT da 14ª região. Então, certamente, quem fez esse concurso leu esse regimento interno. Se o concurso é para outro TRT, por exemplo, para o TRT Rio, que terá concurso mais à frente, ou para o TRT do Rio Grande do Norte, que vai ter concurso agora, ou TRT
11, que também vai ter concurso, não tem problema. A ideia é a mesma, pessoal. Essa questão que eu trouxe para vocês para trabalhar as regras de competência para julgamento de conflito de competência é um antídoto para você resolver qualquer questão. Eu estou usando apenas o modelo. Então você também vai ler os regimentos internos dos tribunais para o qual você está prestando concurso e a ideia é a mesma. Então vamos olhar aqui a regra do regimento interno do TRT da 14ª Região e no regimento interno do tribunal para o qual você vai prestar concurso, você vai ver a mesma coisa. Então aqui nesse regimento está dito que compete ao Tribunal Pleno julgar conflito de competência entre varas do trabalho da região, da mesma região. Então eu tenho aqui, no caso da nossa questão, uma vara do trabalho de Ji-Paraná em conflito com uma vara do trabalho de Sena Madureira, que é do Acre. Só que esse concurso é para o TRT da 14ª Região, que abrange Rondônia e Acre. Então eu tenho uma mesma vara do trabalho. Nesse caso, pessoal, não há problema de parcialidade maculada, porque estas varas do trabalho estão vinculadas ao mesmo regional, ao mesmo TRT. Então não é o caso de jogar a questão para o TST decidir. O próprio TRT, a que estas varas estão vinculadas, julgará o caso com tranquilidade. Então veja que ficou fácil para você resolver qualquer questão desse tipo. E agora eu vou mostrar como que eu raciocino para resolver a questão sobre essa. Eu li o enunciado e já notei que há um conflito entre varas do trabalho subordinadas ao mesmo TRT. Então como que eu raciocino isso? Eu não saio marcando direto a resposta correta não, tá pessoal? Em nenhuma questão faço isso, porque eu sempre trabalho com um antídoto para não cair em pegadinha. É uma garantia, é um seguro, é um procedimento que eu faço para me proteger. Então eu sempre trabalho com eliminação. Por quê? Se eu elimino uma alternativa que eu vejo que é muito errada, o meu percentual de chance de acertar a questão aumenta. Então, para toda questão, há 5 alternativas. Então, eu tenho 20% de chance de acertar a questão, porque eu tenho 5 alternativas. Se eu elimino uma alternativa muito errada, que não tem chance de ser essa alternativa, o meu percentual de chance de acerto já sobe para 25%. Então essa dica eu passo para vocês. Nunca ache que a questão é muito fácil e saia marcando logo a resposta correta, porque você cria um hábito de fazer isso e você pode se deparar com uma questão um pouco mais difícil, mais capciosa, com uma pegadinha, e você vai errar. Se você trabalhar dessa forma, você chega naturalmente na questão certa e evita cair em pegadinha. Então essa alternativa ela é muito errada. Por quê? Eu não tenho aqui nenhum conflito entre tribunais superiores. Você que vai mentalizar esse estudo que eu passei para vocês, sabe que a competência do STF para julgar conflito de competência envolve tribunais superiores, o STJ ou outros tribunais superiores. Então, como eu tenho ali 2 varas do trabalho, aquela alternativa está muito errada. Então eu já elimino uma alternativa muito errada e o meu percentual de chance de acerto já sobe para 25%. A alternativa D também está muito errada, porque pelo enunciado eu já sei que estou trabalhando com uma questão que envolve jurisdição trabalhista e você estudou aquelas regras com relação à justiça do trabalho, que a justiça do trabalho é competente para julgar conflito de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, mesmo se houvesse aqui um juiz de direito com jurisdição trabalhista, um juiz da vara civil, a competência não seria da STJ. Então, essa alternativa D é muito errada. Assim, pessoal, eu elimino mais uma alternativa. E o meu percentual de chance de acerto já vai subir para 33,33% de chance de acerto. E é assim que eu trabalho as minhas questões. É assim que eu penso. Ora, minha chance já aumentou. E eu elimino também a alternativa D. Aqui, pessoal, o examinador deu uma colher de chá aqui para os candidatos, porque não tem como ser o TRT da 10ª região. O enunciado, em momento nenhum, fala em Distrito Federal, em Tocantins, e olha que no enunciado consta os estados da Federação Acre e Rondônia. Não tem como ser Distrito Federal e Tocantins, isso aqui não tem nada a ver, é um absurdo. Então essa alternativa B também está muito errada. E agora, pessoal,
eu já tenho 50% de chance de acertar a questão. Olha só como que você vai trabalhando um jeito, um método de resolver a questão também. Isso faz parte do processo de aprovação. Então nós estamos aqui entre a alternativa A e a alternativa C. E agora, pessoal, fica tranquilo. Você que vai estudar com base nesse método que eu estou passando, para você vai ficar fácil. Veja que aqui estamos falando de varas do trabalho vinculadas a um mesmo TRT. Então não é o caso de haver mácula, a imparcialidade nesse julgamento de conflito de competência. Então não há necessidade de envolvimento do TST. Eu tenho varas do trabalho vinculadas ao mesmo TRT da 14ª região. Então, com tranquilidade, eu elimino mais uma alternativa errada e marco a certa. Então é assim que eu faço as questões de prova. Para me proteger de eventual pegadinha, eu vou eliminando as erradas até chegar na certa. Eu até tenho uma intuição, eu sei, eu posso até dizer que eu tenho certeza que a alternativa certa é aquela que eu já sei, que eu já li, só que eu não saio marcando. Eu vou lá, vou eliminando as erradas e confirmo que a certa é aquela mesma. E é dessa forma que eu marco a minha prova, tá, pessoal? Eu vou fazendo um X nas erradas e uma bolinha na certa, porque na hora de marcar o cartão resposta, o tempo é curto. Então, às vezes, se você ficar fazendo muito garrancho aqui nas alternativas, ó, bagunçando muito, riscando, chega na hora de marcar o cartão resposta, você não sabe qual é a resposta correta, e você erra uma questão na marcação, só que você havia respondido correto. Então, eu faço desse jeitinho aqui, eu marco o X nas erradas e bolinha na certa. A certa é sempre uma bolinha. Ao vou lá no cartão resposta, não tem risco de errar a marcação. Para fechar, eu trago mais esta dica para vocês, que é a cobrança de súmula do TST relacionada a esse assunto, conflito de competência. Está no seu edital que há a cobrança de súmulas do TST. E já que estamos estudando conflito de competência, você precisa conhecer a súmula 420 do TST, muito cobrada nos concursos. Está dito aqui que não há conflito de competência entre TRT e vara do trabalho vinculada. Lógico que não há um conflito de competência, porque há uma relação de hierarquia. Então eu tenho aqui a vara do trabalho do TRT da 1ª região, Rio de Janeiro. Como que essa vara do trabalho vai entrar em conflito com o tribunal? Se é o tribunal que elabora o regimento interno e traça as regras de competência. Essa possibilidade não existe. O que haverá é uma competência funcional com relação a recursos, então não há essa possibilidade. Essa súmula ela é muito cobrada na literalidade, então você precisa conhecê-la. Dessa forma, espero que eu tenha ajudado vocês com mais esse vídeo. Dúvidas e sugestões, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo, um abraço.